Saudações, eu sou o professor Hermes Cassiano e no vídeo de hoje eu vou te falar como evitar a morte da sua rosa deserta. Sim, como é que a gente pode evitar que as raízes da sua planta apodreçam? O que causa essa podridão? Como é que você pode fazer para evitar que suas plantas morram após um período de chuvas, por exemplo? Fica ligado nesse vídeo que ele é importantíssimo. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, tá? Se inscreve aqui no canal, marca o sininho para o YouTube sempre te notificar quando publicarmos novos vídeos por aqui. E se você já gosta dos conteúdos que são produzidos por aqui, quer ajudar a manter a produção desses conteúdos, você pode se tornar membro aqui do canal, clicando no botão de Seja Membro que está aqui embaixo. Gente, olha, as rosas do deserto podem ter vários problemas, como pragas, por exemplo, né? Ácaros, pulgões, cochonilhas, enfim, muitos probleminhas, folhas amarelas, folhas caindo, né? Mas existe um problema que é fatal. Nenhum desses outros que eu falei é fatal. Um problema que ataca a rosa deserto é fatal, é a podridão, tá? A rosa deserto, ela é feita, esse tecido dela interno aqui é todo feito de água aqui dentro, cheio de água e nutrientes, tá? Quem é que adora isso? Fungos e bactérias. Fungos vão adorar. É um ambiente totalmente propício para um fungo ali entrar e começar a se alimentar ali dentro dela. E aí vai se alimentando dos tecidos, de todos os nutrientes que estão aqui dentro. E a planta começa a ficar preta, mole, começa a se desfazer, começa a apodrecer. Isso é o que causa a morte em rosa deserta. Você pode esquecer de regar um mês aí ou mais uma planta. Você pode deixar de adubar, você pode esquecer um pouco de lado ali as suas rosas deserto, certamente elas vão se manter vivas. O que mata uma rosa deserta é fungo. E muitas vezes essa podridão aí causada pelo fungo, ela é culpa sua. Sim, muitas vezes é um excesso de cuidado, é um excesso de preocupação, de querer jogar um monte de coisa no substrato, de querer regar sempre, que essa planta vai ter uma condição de podridão e vai morrer. Então nesse vídeo eu vou te falar aqui primeiro como é que a podridão acontece e como é que você pode evitar ela e assim salvar a vida da sua planta. Primeiro, gente, é importante você saber que os fungos são seres vivos que estão em todas as partes do planeta. Sim, qualquer lugar, na sua pele, no seu cabelo, nos seus pés, na sua roupa, no chão, nessas plantas aqui, em todos os lugares nós temos esporos de fungos, tá? Só que eles estão ali dormentes, eles estão esperando ali uma condição ideal para que eles germinem e se desenvolvam. E que condição básica é essa? Umidade constante e temperaturas mais amenas, tá? Então você tem ali uma condição de umidade sempre presente, temperaturas amenas, associada à presença de alimento para aquele fungo se alimentar e crescer. Então, se você propicia essas condições para esse fungo, certamente em algum momento ele pode começar a se alimentar das raízes da sua planta, tá? Por isso que é importante, aí vem a primeira lição, para você começar a diminuir as perdas por podridão aí nas suas rosas deserto, você tem que acertar no substrato. Isso leva um tempo, muitas vezes não é da noite para o dia. Tem gente que leva até anos para chegar no substrato ideal para suas rosas deserto no clima onde você vive, tá? Então aqui eu vivo num clima assim que a maior parte do ano é extremamente quente, extremamente ensolarado. Então eu posso, por exemplo, aqui usar alguns elementos no meu substrato, como vermiculita, por exemplo, para reter um pouco de umidade, porque senão eu tenho que regar todos os dias, às vezes 2 vezes por dia as minhas plantas, porque o substrato seca muito rápido. Mas vermiculita eu já não recomendo para você que mora no sul e sudeste, em regiões com temperaturas mais amenas, porque essa umidade retida pela vermiculita pode criar um ambiente favorável ali para o fungo, porque essa umidade vai ficar mais tempo ali.
Está entendendo porque é importante você encontrar os componentes ideais para a região onde você vive? Você tem que ter um substrato que ele deixe a umidade escoar e que ele não demore tanto para secar. Mesmo assim, se ele demorar para ficar seco, você tem que saber quanto tempo esse substrato que você usa nas suas plantas leva para secar, tá? Porque além da drenagem, que é importante a água escoar, essa água, o substrato da sua planta, ele só pode receber água novamente quando ele estiver seco. E aí que vem um outro erro que muita gente comete no cultivo de rosa deserto. Olhar assim a parte de cima do substrato, aí está seco, só que aqui embaixo está molhado ainda, a pessoa não vê, né? Então tem que enfiar um palitinho, o dedo, para você ter certeza que está tudo seco. E aí com o tempo você vai entendendo quanto tempo esse substrato que você usa leva para ficar realmente seco aí na sua região, sem precisar ficar metendo o dedo sempre. Se você rega o substrato das suas plantas quando ainda há resquícios de umidade aqui no fundo, você está mantendo aquela umidade constante que vai fazer o fungo se desenvolver e causar a podridão, tá? Então a rega, ela é fundamental, deve ser abundante, mas você só deve regar a sua rosa deserto quando o substrato de fato estiver 100% seco, e isso é fundamental para você evitar a podridão. Então falamos da drenagem, falamos da rega, mas tem um outro fator que pouca gente fala por aí nos vídeos, que eu vou te falar agora, é uma dica de ouro para você evitar a podridão aí nas suas plantas. Mas antes, deixa o like, curte aí o vídeo, você ajuda demais ao YouTube entregar esse vídeo a cada vez mais pessoas. Bom, eu estou falando da matéria orgânica. Muita gente faz adubação orgânica nas rosas deserto. A planta adora. A rosa deserto processa muito bem a adubação orgânica. Você vai ver aí que tem muitos relatos de pessoas que dizem que usam esterco nas suas rosas deserto e as plantas dão um boom de crescimento. Fato, né? Isso é muito bom, as plantas adoram. O problema é que a adubação orgânica, ela também é adorada, ela também é amada pelos fungos. Então, quando você coloca muita matéria orgânica no substrato, você também vai propiciar o desenvolvimento daqueles fungos. Porque mesmo que você não esteja regando em excesso, aquela matéria orgânica ela vai se decompor e a decomposição dessa matéria orgânica gera umidade, gera fermentação, compostos ali que vão servir de alimento para o fungo, e o fungo vai se desenvolver e causar podridão de raiz. Então, se você quer usar matéria orgânica na composição do substrato, no máximo 5% apenas. 5% é o percentual máximo que eu recomendo para você usar aí na composição do substrato das suas rosas deserto, mas tem gente que nem usa só adubação mineral e as plantas se desenvolvem muito bem, tá? Então, se você está tendo muito problema com podridão, é importante você talvez cogitar eliminar a composição orgânica do substrato. Tira casca de pinos, tira esterco, tá? Restos de alimento, chorume, qualquer adubação orgânica, né? Se você está tendo muitos problemas com podridão, pode ser esses materiais orgânicos que você está tendo aí no substrato das suas plantas, tá? E para diminuir a proporção desses materiais orgânicos, você pode adicionar materiais inorgânicos, principalmente areia grossa, pedrisco, aquelas pedrinhas bem fininhas, tá? Você pode adicionar um pouco de perlita. Então essas matérias inorgânicas, que quanto maior a quantidade elas tiverem no substrato, elas diminuem a proporção ali de matéria orgânica, tá? Então você adiciona areia, adiciona esses materiais inorgânicos para você tentar diminuir a concentração de matéria orgânica e atravessar um período de chuva, por exemplo, sem perder planta por podridão. Então quando você tem plantas que estão tomando chuva e muitas plantas estão apodrecendo, certamente o problema está no substrato e certamente é matéria orgânica que está presente em excesso no substrato, associada à falta de drenagem, tá? Então, sempre que você estiver perdendo muita planta, você tem que regular o substrato. Não adianta ficar desesperado com fungicida, com não sei o quê. Você tem que regular o substrato. Quando muitas plantas estão morrendo, o substrato não está legal. E aí, sempre que uma planta está com podridão, é possível salvar a vida dela, tá? Você tem que detectar a podridão e cortar, né, com a faca, um estilete, qualquer parte podre dela. E aí essa parte que você cortou, deixou branquinha ali, passa uma cola instantânea
deixa essa planta fora do substrato durante uns 5, 6 dias, depois replanta ela, de preferência até replantar só em areia para ela enraizar de novo, e aí daqui a pouco, depois de uns 3, 4 meses, você replanta ela no substrato. Na maioria das vezes que eu vejo uma planta com podridão, eu consigo salvar pelo menos uma parte dela. As plantas, as rosas do deserto são muito resistentes nesse sentido. E por fim, gente, é sempre importante, se você está atravessando um período de muita umidade, além de todos esses cuidados com o substrato, faz a aplicação de fungicida aí também, um fungicida sistêmico ou a mistura de água oxigenada, como eu já ensinei aqui no canal, a cada 15 dias em períodos com pouca chuva, está chovendo muita água nas plantas, faz uma aplicação semanal de fungicida, que isso ajuda também, mas não elimina o problema, tá? Tem muita planta morrendo, tem muita planta apodrecendo, tem que começar a pensar em mudar a composição do seu substrato aí, deixando ele mais drenante e com pouca ou nenhuma matéria orgânica, tá bom? Tá tendo muito problema aí com podridão? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber como é que tá a sua situação. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, não deixe de curtir, compartilhar à vontade, me segue no Instagram também que está aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.